Olá! A gente já parou para pensar em como o dinheiro dos nossos impostos se transforma de fato em serviços essenciais? Tipo saúde, educação, assistência social? Muitas vezes, essa mágica acontece por meio de parcerias entre o governo e organizações da sociedade civil. Mas como a gente pode garantir que essa colaboração está realmente funcionando? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no processo de prestação de contas para entender como o dinheiro público pode e deve gerar valor para todos nós. Pois é, no final das contas, a pergunta que não quer calar é essa: como o governo sabe se uma parceria com uma entidade sem fins lucrativos está de fato entregando o que prometeu? Porque, vamos combinar, não se trata só de gastar o dinheiro, mas de gerar um impacto real, de alcançar os resultados que a população espera e precisa. E é justamente aí que mora o grande desafio da prestação de contas. É preciso encontrar um equilíbrio muito delicado. De um lado, você tem a colaboração, a confiança no parceiro, do outro, a necessidade de uma fiscalização rigorosa. Afinal, estamos falando de dinheiro público. O objetivo é garantir que cada centavo seja bem aplicado. Pensa só: hospitais, creches, inúmeros projetos sociais. Muitos desses serviços vitais são tocados por organizações que são parceiras do governo. Essa união de forças é, sem dúvida, poderosa. Mas o desafio é constante. Como ter certeza de que essa parceria é eficiente e, mais importante, totalmente transparente? É aqui que a prestação de contas entra como a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. Agora, segura essa ideia porque ela é fundamental para a gente entender a gestão pública hoje em dia. Existe uma diferença entre simplesmente contratar um serviço e contratualizar uma parceria. Pode até parecer um jogo de palavras, mas na prática, isso representa uma mudança completa de mentalidade. Olha só a diferença na prática. Contratar é como pedir uma pizza. Você paga por um produto específico e pronto. Fim de papo. O foco é na entrega daquele serviço. A relação é puramente transacional. Agora, contratualizar é outra história. É como formar um time para ganhar um campeonato. O foco não é na tarefa isolada, mas no desempenho do time como um todo. O dinheiro, nesse caso, vira um incentivo para alcançar metas e o controle é feito acompanhando o jogo de perto, monitorando e avaliando, não só conferindo o placar no final. É uma relação de cooperação de verdade. E o que viabiliza esse tipo de parceria? É o que a gente chama de fomento público. Basicamente é a forma como o governo apoia essas entidades. E não é só com dinheiro, não. Às vezes pode ser cedendo um prédio, disponibilizando funcionários ou até oferecendo incentivos fiscais. A ideia central aqui é fortalecer o parceiro, capacitá-lo para que ele consiga entregar resultados cada vez melhores. É sobre empoderar, não apenas pagar por um serviço. Certo, tudo isso parece ótimo no papel, né? Mas e na prática? Como é que se mede e se verifica esse desempenho? Bom, existem ferramentas e um processo bem definido para isso. Vamos dar uma olhada no passo a passo de como essa prestação de contas acontece de verdade. Olha, o processo é um ciclo contínuo, sabe? Não é uma coisa que acontece só uma vez no final. Tudo começa com a definição de metas e métricas bem claras, lá no acordo inicial. É como combinar as regras do jogo antes de começar. Depois, durante toda a parceria, comissões especializadas monitoram o progresso de perto, quase como um técnico na beira do campo. A organização parceira, por sua vez, tem que apresentar relatórios detalhados, mostrando o que foi feito com os recursos e os resultados alcançados. E, por fim, a administração pública faz uma análise final e dá o seu veredito. O ponto principal é um acompanhamento constante. E pode acreditar, essa análise final não é só para inglês ver, não. Ela tem consequências bem reais. As contas podem ser aprovadas, se deu tudo certo, metas cumpridas, dinheiro bem usado. Podem ser aprovadas com ressalvas, que é tipo um ok, foi bem, mas precisa melhorar nisso aqui da próxima vez. Ou elas podem ser rejeitadas, caso existam falhas graves ou irregularidades. Então fica bem claro que o processo todo é levado muito a sério. Só que atenção aqui, não existe uma receita de bolo, tá? Não é um modelo único que serve para todo mundo. Dependendo do tipo de instrumento jurídico que é assinado entre o governo e a entidade, as regras do jogo mudam. E isso, claro, impacta diretamente em como a prestação de contas vai ser feita. Vamos dar uma olhada nessa tabela que resume bem os 3 principais modelos. Primeiro, a gente tem as organizações sociais, as famosas OS. Elas firmam um contrato de gestão que geralmente é para parcerias mais longas e complexas, como gerenciar um hospital inteiro. Depois vem as OCPs, que firmam um termo de parceria para projetos mais específicos de médio prazo. E por último, as OSCs, as organizações da sociedade civil, que têm uma lei própria e atuam com termos de colaboração ou fomento para executar projetos. Cada modelo desses tem suas próprias regras e exigências de prestação de contas. Dá para perceber a importância disso.
A escolha do modelo jurídico lá no comecinho da conversa define todo o caminho da parceria e, obviamente, as regras da prestação de contas. Isso não é um mero detalhe burocrático, não. É uma decisão estratégica que vai impactar todo o processo. E, no fim das contas, tudo isso que a gente conversou nos leva ao ponto central, ao coração da questão. O foco moderno da prestação de contas vai muito, mas muito além de só ficar conferindo nota fiscal e planilha de gasto. E para reforçar essa ideia, olha só que interessante esta frase do Tribunal de Contas da União. Ela resume tudo. A prestação de um serviço em troca de pagamento descaracteriza o interesse mútuo. O que isso quer dizer? Que se a relação for só uma troca de dinheiro por serviço, não é uma parceria de verdade. É a diferença fundamental que a gente viu entre uma relação transacional e uma colaborativa. Porque no final do dia, a abordagem moderna foca numa única coisa, que é o que realmente importa, o impacto real na vida das pessoas. Os objetivos daquela política pública foram alcançados? A sociedade melhorou de alguma forma com aquela parceria? É isso que está em jogo, muito mais do que a papelada. Então, vamos amarrar as pontas do que a gente viu aqui. Primeiro, a prestação de contas evoluiu. Deixou de ser só uma auditoria financeira para se tornar uma gestão de desempenho. Segundo, entendemos a diferença crucial entre contratar um serviço e contratualizar uma parceria focada em resultados. Vimos também que existem diferentes modelos legais com regras específicas. Mas, o mais importante, o objetivo final é sempre o mesmo: garantir que essas parcerias entreguem resultados concretos e positivos para a sociedade. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Ir além de simplesmente cumprir as regras é o verdadeiro desafio. Como é que essas parcerias podem, de fato, se tornar um motor de inovação para transformar de verdade os serviços públicos no nosso país? O potencial é gigantesco, e essa é uma discussão que está só começando.